Gatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, te mandar seu like, é muito importante. Temos a meta chegar a 7 mil inscritos, conto com você, torcedor gatiano, sempre tendo conteúdo do CRB para você ficar bem informado. Falar aí sobre a entrevista aqui, né? CRB TV, né? Sobre a entrevista que teve aí do Eduardo Barroca, falando um pouco aí desse momento que vive aí no CRB. Também tem um trecho aí que falou o repórter Ives Fernandes, né, sobre o CRB, sobre a janela de transferência também, né? E também falar um pouco desse jogo de domingo. CRB enfrenta a equipe do Criciúma às 16 horas. Torcedor gatiano tem obrigação de lotar o repelé, de incentivar o Galo, empurrar e praticamente vamos ali incentivar o Galo do começo ao fim, né? E procurar, né, envolver o adversário e mostrar que aqui no repelé quem manda é o CRB. O jogo é às 16 horas. Eduardo Barroca tem ali uma difícil escolha. Quem vai colocar ali no lugar de GG? GG não joga, suspenso. Então, quem vai entrar no lugar de GG? Então, qual é a opção ali do Mr. Barroca? No lugar do GG, tem o Caliel e o Rafinha. Rafinha que entrou e praticamente empatou o jogo contra a equipe do Amazonas. Então, torcedor gatiano, comente aqui qual a melhor opção para o Mr. Barroca. Caliel ou Rafinha entrando de titular ali na equipe gatiana para o jogo de domingo, né? Um jogo importante, né? Dependendo dos resultados, o CRB pode sim entrar no G4 e com certeza é muito importante essa vitória aí. Precisamos de contratações assim que abrir a janela de transferência, mas vamos trazer um perto trecho que falou o repórter Ives Fernandes e também a matéria que teve em CRB TV do Eduardo Barroca falando, beleza? Se inscreva lá, CRB TV, também segue aí o repórter Ives Fernandes no Instagram, né? Então vamos ver, deixa o like, é muito importante aqui no canal CRB Minha Paixão, sempre trazendo conteúdo do CRB, mas vamos ver que foi primeiro o repórter Ives Fernandes da rádio Gazeta FM de Alagoas. Conversado com muitos torcedores nesses últimos dias e eles têm falado o seguinte: a gente entendeu que o time é limitado, mas a gente sabe também que o CRB ele precisa entregar na próxima janela com pontuação boa. Então o torcedor ele sabe da limitação do time e está tentando ser o 12º jogador nesses últimos jogos para fazer com que o CRB chegue na janela, seja nessa agora de junho ou de julho, com o máximo de pontos possíveis para aí sim tentar reforçar a equipe e chegar bem na briga aí no meio do ano. E vamos ver o que falou aí Eduardo Barroca, CRB TV, se inscreva lá, fortalece, beleza? Tamo junto, forte abraço. Hoje no CRB TV a gente vai bater esse papo com o Eduardo Barroca. Professor, seja muito bem-vindo. A gente queria conversar há algum tempo já com o senhor, a gente estava batendo um papo já ali. E são um pouco mais de 30 dias, não é isso? É isso, pouco tempo, mas muito intenso, né? Muito intenso. Para o nosso início, né, a gente vai bater um papo, vai conversar um pouquinho sobre como é que está sendo esse trabalho, como é que está sendo esse planejamento, qual que foi a sua recepção aqui. E eu já queria começar definitivamente por aí. Como é que foi a sua chegada? Eu queria que o senhor comentasse com a gente sobre a sua chegada, sobre a recepção com o staff, com o clube em si, o time. Conta pra gente. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Já era um clube que eu tinha muita vontade de trabalhar em algum momento. Tinham tido outras possibilidades de vir antes e acabou não acontecendo. E dessa vez acabou acontecendo. Fiquei muito feliz, muito bem recebido por todo o staff. Assim, eu acho que esse é um ponto dos mais positivos nesse pouco mais de 30 dias. Assim, encontrei aqui um grupo de trabalho muito comprometido, profissionais muito capacitados, envolvidos com o clube. E os jogadores também, alguns deles já tinham trabalhado comigo em outros clubes, isso facilita muito. Mas também encontrei assim, um grupo de jogadores assim, muito receptivos ao trabalho. Num primeiro momento, ter um diagnóstico daquilo que vinha sendo feito, daquilo que a gente precisava manter e aproveitar do trabalho anterior. E, obviamente, já desde o primeiro momento, colocando aquilo que a gente entendia que fazia sentido para o início de uma competição tão dura. Pronto, é justamente aí que eu queria chegar, né? A construção do trabalho. Então, a partir do momento que tem esse diagnóstico sobre o elenco, sobre a estrutura do clube, sobre o que a gente pode esperar desses atletas, então você já começou a traçar a sua estratégia. E no primeiro momento a gente precisa escolher uma forma de jogar, uma forma de atuar, tentando entender aquilo que eles vinham fazendo e respeitando a característica do grupo, né, de jogadores. Acho que a gente teve um êxito muito grande desde o início de
escolher uma forma de jogar que os jogadores sentissem à vontade, e tenho percebido que os jogadores têm conseguido desempenhar sempre bem nessas partidas iniciais. Muito pouco tempo de trabalho ainda, mas muito intenso. Já são 8 jogos em um pouco mais de 30 dias. Pois é. 2 competições, mas assim, estou bastante satisfeito e otimista com relação ao nosso futuro diante desses jogos iniciais e desse início de trabalho aqui. A gente teve recentemente conversando com o Igor Meritão e a gente comentou justamente sobre isso, sobre quando a chegada dele, tivemos a chegada dele, aliás, a sua chegada, e a gente notou um up ali no desempenho dele. E a gente perguntou pra ele a que se devia isso. E ele disse uma palavra que me chamou a atenção, foi que eles abraçaram a sua proposta, o seu projeto. E a gente queria conversar um pouquinho, entender um pouquinho que projeto é esse, que projeto de jogo é esse, que futuro é esse que você está almejando pro CRB. Um treinador de futebol, ele vive de vender ideias para um grupo de jogadores. Sim. E fazer com que todo mundo pense o futebol da mesma forma naquele momento, né? E eu parto muito do princípio que é muito importante que os jogadores se sintam bem confortáveis jogando dentro de campo, com uma forma de jogar que facilite e potencialize o potencial deles. E acho que isso a gente conseguiu num primeiro momento já, né? O grupo é muito receptivo a trabalho. Uma coisa que eu acho que teve uma convergência muito boa é que a nossa equipe de trabalho, a nossa comissão técnica é uma comissão técnica que exige muito, né, que cobra muito, e os jogadores são jogadores também de muito trabalho. Então, o que acabou acontecendo nesse início é que a gente exigiu muito deles e eles foram dando resposta, e a gente está exigindo cada vez mais e eles estão o tempo todo interessados em dar as respostas necessárias, né? Já aconteceu comigo em outros trabalhos de você exigir muito e os jogadores não estarem dispostos, né? Quando o grupo de jogadores está disposto a se entregar pelo coletivo, e eu acho que nesse momento é a nossa maior virtude, a entrega dos jogadores, a solidariedade que eles estão disponíveis para se entregar para o coletivo. Eu acho que isso é muito claro para o torcedor, para todo mundo que está acompanhando a nossa equipe jogando. Nossa equipe não é uma equipe de muitas virtudes técnicas, mas claramente é uma equipe que está se entregando o máximo para que a gente vença os jogos. Então, eu acho que isso aí é um alicerce bastante importante para que a gente vá dando outros passos ao longo da nossa temporada. Pois é, então eu acho que o senhor pode dizer que esse é o ponto mais positivo, assim, do início do seu trabalho, porque é muito no início, né? A gente estava aqui conversando, eu digo, professor, só tem 30 dias, você disse um pouquinho mais do que isso aí. Então, o ponto positivo que o senhor vê é esse, ou teria algum outro ponto que o senhor quer destacar? Eu acho que quando você chega em um clube e você tem a receptividade que eu tive dos jogadores, aumenta a responsabilidade do treinador de levar esses jogadores perto dos seus limites, né? Eu tenho conversado muito com a comissão técnica e, mais uma vez, eu acho que vale ressaltar, eu encontrei aqui uma equipe de trabalho muito competente na área médica, na área física, na área nutricional. A gente tem construído tudo junto mesmo, com o Ari, que é a pessoa que eu me reporto da direção para tratar de todas as questões administrativas. E aí o trabalho está sendo realmente uma construção coletiva. E quando chega em campo, você exige dos atletas e os atletas dão resposta. Uma coisa que está sendo muito boa nesse início de trabalho é a competição interna entre os jogadores. Eu percebo todo mundo querendo seu espaço de uma forma muito leal. Um grupo que, se você for pegar nome por nome, muitos jogadores jovens, muitos jogadores querendo espaço, muitos jogadores com vínculo, com história aqui dentro do clube, mas eu percebi que não tem ninguém acomodado, né? E eu acho que isso cria um vínculo, um laço. A gente tem conversado muito entre a gente, dessa conexão do torcedor do CRB. A pessoa que torce pro CRB, ela nunca vai deixar de torcer pro CRB, nem nos momentos ruins. Mas a gente que está à frente do trabalho e que está trabalhando nessa temporada, a gente precisa fazer com que o torcedor do CRB tenha orgulho desse time. Goste de sair da sua casa e vá ao estádio para assistir esse time jogar, porque se identifica com a forma como esse time joga. Esse é um desafio grande para a gente nessa temporada. Professor, você falou sobre compromisso, responsabilidade e time jovem. Aí isso me remete aos nossos meninos da base, né? Como é que está sendo você trabalhar com esses meninos, né? A gente tem uma quantidade de meninos que subiram da base para o profissional. O tratamento, a forma de trabalhar com eles, como é que tem sido? Eu sou um treinador que tive, ao longo da minha vida profissional, muito tempo dedicado ao trabalho de base, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho de integração. E antes de falar dos jogadores, é muito importante falar que
como equipe de trabalho, como comissão técnica, como staff, a gente precisa estar alinhado com o que está sendo feito na base. Uma das minhas primeiras providências aqui, chegando aqui, foi trazer o Otávio, que é o treinador do Sub-20, para dentro do meu trabalho, para que ele entendesse aquilo que a gente está fazendo aqui no futebol profissional, para que ele pudesse transferir a mensagem para o que ele vem dirigindo na equipe que está diretamente ligada à equipe profissional, e para que eu também, como treinador, tivesse cada vez mais um conhecimento profundo do que vinha acontecendo por lá. E os jogadores jovens são jogadores que são ativos do clube, jogadores que têm vínculo com o clube, eu gosto muito disso, mas falo sempre para eles que não é o fato de serem jovens e serem jogadores da casa que vão ter suas oportunidades por isso. Eles precisam conquistar as suas oportunidades, eles precisam entender que eles estão competindo muitas vezes com jogadores mais maduros, jogadores com experiências em outros clubes, que é importante, que essa troca de experiências amadurece o jogador jovem, mas eu acho que isso é muito bom. Ter jogadores com vínculo, com DNA, com sentimento. Eu acho que quando uma equipe consegue alinhar o profissionalismo, a dedicação, o empenho, o trabalho com sentimento, eu acho que isso é muito importante para que um trabalho tenha êxito, né? Então, eu acho que esse trabalho com os jovens jogadores é uma das coisas que mais me dá prazer de fazer, desenvolver jogadores e assim, eu estou muito feliz com o início de trabalho com o que eu encontrei aqui. Professor, hoje, né, nesse momento, quando a gente está batendo esse papo, nós estamos aí nos preparando para uma partida da competição do Campeonato Série B e também às vésperas de um jogo da Copa do Brasil, também que está para acontecer. Eu queria que o senhor falasse como é que faz no momento desse, né? Existe isso de vou priorizar alguma coisa ou vou focar mais em alguma coisa? Como que é o desenvolvimento do time em relação a 2 jogos, né, com 2 campeonatos diferentes? A cabeça muda muito? Como que é o vestiário? Divida com a gente. Na minha primeira fala com eles, eu falei que eu ia ser muito exigente com cada um deles e com o nosso compromisso coletivo, que eu não tinha vínculo com nenhum jogador e que a gente ia pensar jogo a jogo, que o nosso foco seria jogo a jogo. Então, mesmo a gente tendo compromissos, os 2 próximos em casa, em competições diferentes, sim, a gente não tem se permitido pensar a médio e longo prazo, porque quando você foca jogo a jogo, você consegue focar na preparação, e eu acredito muito que uma boa preparação faz com que você consiga transferir um bom rendimento para o jogo. Então, a gente está realmente focado num jogo difícil contra o Criciúma. Nesses 7 jogos que a gente fez pela Série B, foram 3 jogos em casa e 4 fora. E nos jogos em casa, assim, eu tenho conversado isso também com os jogadores, tem sido uma troca de energia muito grande da torcida com os jogadores, que é um dos meus maiores pilares como treinador de futebol, fazer com que o torcedor goste de ver aqueles jogadores em campo e que os jogadores tenham prazer em entregar o resultado para a torcida. Nas experiências que eu tenho de outros clubes, e inclusive com acessos em outros clubes, essa sinergia, essa conexão do torcedor com o time faz toda a diferença. E a gente tendo uma torcida que apoia, uma torcida que comparece, uma torcida que realmente joga para cima, eu não tenho a menor dúvida que isso pode fazer uma grande diferença para a gente conseguir o êxito da nossa temporada. Então, o foco nesse jogo contra o Criciúma, jogo difícil, um jogo que a gente vai precisar do nosso torcedor, mas com muita confiança que a gente pode fazer um grande jogo e buscar uma vitória que vai fazer a gente dar mais um passo avançando dentro da competição. Passando esse jogo, a gente vai pensar, virar a chave e pensar em um jogo eliminatório, um jogo de volta, onde a gente jogou o primeiro tempo lá em Santos e depois a gente vai ter que jogar o nosso segundo tempo aqui em um jogo que é eliminatório para buscar uma classificação na Copa do Brasil. Isso é verdade. Você falou que é uma coisa de cada vez, a gente não está pensando a longo prazo, mas a curto prazo. A gente pode pensar aqui na evolução. O que é que o Barroca ainda pode estar vislumbrando a curto prazo sobre a evolução do trabalho do CRB? Eu acho que tem pouco tempo de trabalho e eu acho que nesse pouco tempo de trabalho a gente já evoluiu em muita coisa. Os números de desempenho da gente, eu trabalho muito em cima de indicadores de desempenho para fazer a cobrança em cima dos jogadores. Eu acredito que o jogador ele se identifica muito quando ele é cobrado em cima dos indicadores de desempenho. A nossa equipe tem se tornado sólida defensivamente, mas ainda com uma margem boa para melhorar. E nesses 8 jogos, só teve um jogo que a gente sofreu 2 gols, que foi contra o Atlético Paranaense, que eu até credencio mais a mim o segundo gol, porque foi uma tentativa de buscar o empate e acabei tomando algumas decisões ali para arriscar tudo,
porque a nossa equipe tem sido sólida, a gente tem tomado poucos gols de bola rolando, mas a gente tem uma margem para evoluir nesse sentido, e não só dos gols sofridos. Eu falo sempre com eles que é muito importante que a gente vá crescendo ao longo da temporada para conceder cada vez menos oportunidades ao adversário. Se a gente se fortalece e concede menos oportunidades ao adversário, a gente sempre vai estar mais próximo de não sofrer gols, e não sofrendo gols na Série B, você está sempre muito próximo de vencer. E na parte ofensiva, um dos meus desafios aí a curto prazo, e que eu estou trabalhando bastante com eles, é aumentar o nosso índice de efetividade. Acho que é evidente que a nossa equipe tem criado as oportunidades, tem melhorado cada vez mais o desempenho ofensivo, a gente tem chegado muitas vezes no terço final e criado as oportunidades, mas eu, como treinador, junto com os jogadores, a gente buscar evoluir cada vez mais para que a gente transforme esse volume em efetividade, em gols, em vantagem, porque isso aí realmente faz uma diferença muito grande numa competição tão equilibrada como essa. Falando de pontuação, temos um campeonato onde o 13º e o segundo tem uma diferença aí de praticamente 2 a 3 pontos, variando nesse sentido. Então a gente precisa realmente fazer com que esses detalhes venham ao nosso favor com qualidade de trabalho. Pois é, mas você falou outra coisa, eu vou aqui usar suas palavras. Sobre volume de jogo, temos 2 jogos muito importantes daqui pra frente, mas a gente acabou de chegar da temporada fora de casa, né, de jogos fora de casa. E uma coisa que a gente fala muito sobre a logística, sobre a viagem, o quanto que isso interfere no resultado do atleta, no resultado do time em si. Qual é a expectativa, Barroca, para esses 2 jogos tão importantes, vislumbrando que a gente veio de uma longa jornada, né, fora de casa. A gente teve jogos fora de casa e fica todo mundo assim, tipo, chegamos em casa agora, somos mais fortes em casa, mas qual que é a expectativa técnica diante desse cenário que a gente tem? Dos últimos 4 jogos, que foram 4 empates, foram 3 fora de casa, né? Pois é. Apenas o jogo do Cuiabá aqui em casa. Primeiro, falar que uma parte da cultura que a gente quer estabelecer é coragem para jogar fora de casa, para sempre buscar a vitória, e não conseguindo a vitória, sempre pontuar. Os nossos, como você bem falou, é bem difícil a Série B. O CRB é o único clube do Nordeste, então são viagens longas, muitas vezes tendo que viajar 2 dias antes para conseguir se adaptar. Mas a gente precisa sempre fazer valer a pena essas viagens e trazer para casa 3 pontos, quando não conseguir 3, 1. Esse tem sido um lema da gente, que a gente tem se fortalecido cada vez mais com isso. E sobre os jogos em casa, essa conexão do torcedor com o time, com os jogadores. E eu tenho percebido, assim, nesse pouco tempo que eu tenho só 3 jogos dentro de casa, nesse mais de 30 dias, os jogadores se sentem muito, muito, muito à vontade jogando no Rei Pelé. Então, eles se sentem à vontade com o ambiente, eles se sentem à vontade porque estão com seus familiares ali os apoiando, e eles se sentem à vontade principalmente com os torcedores. Você pode perceber, e você acompanha os nossos pré-jogos, o quanto, naquele momento ali antes de começar o jogo, os jogadores têm falado sobre entregar para os torcedores o bom resultado. Isso aí dá um orgulho muito grande para quem trabalha no futebol de alto nível, representando uma instituição desse tamanho. Terminar o jogo com a vitória e dando alegria para os torcedores, isso aí não tem preço. Eduardo Barroca, né? O CRB de Barroca, né? Como estão se falando agora, eu espero que, assim como os jogadores se sentem muito à vontade, porque os familiares deles estão lá, que você também esteja se sentindo em casa, tenha se sentido acolhido, abraçado por essa torcida. Eu quero lhe agradecer por a gente ter batido esse papo aqui antes do treino, mas também já deixar um convite aqui. Eu falei que a gente recebeu o Alemão, a gente recebeu o Igor Militão lá no CRBcast. Você está aqui o convite para, assim que a sua agenda permitir, você estar com a gente, também estende a sua equipe, para que estejamos lá, para a gente bater esse papo, para falar um pouco sobre a história de Eduardo Barroca. Eu agradeço, estou me sentindo super feliz aqui no clube, super acolhido pelos torcedores, por todo o staff aqui do clube. Estou muito feliz de estar ao lado desse grupo de jogadores. Eu nunca falo à frente por ser o treinador, é sempre ao lado, porque esses jogadores, eles trabalhando do jeito que estão trabalhando, se dedicando do jeito que estão trabalhando, também estimulam para que o treinador o tempo todo exija mais deles, né? Estou muito feliz de estar junto com eles nessa jornada, e agradecer aos torcedores pelo apoio e pedir realmente para que os torcedores estejam com a gente nos jogos em casa. Temos um desafio aí importante contra o Criciúma, pedir para que os torcedores estejam junto com a gente, porque juntos a gente vai ser cada vez mais forte nos jogos em casa, e que a gente crie essa cultura nessa nossa temporada. CRB em casa é muito forte por essa junção, torcedores junto com o time.
CRB em casa, casa lotada. É isso aí. Esse foi o nosso papo com o Eduardo Barroca, o professor Barroca, pra gente dividir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse CRB de Barroca. Obrigada, professor. Valeu. Até a próxima.